Hoje falamos em muitos perigos, em tantos medos, mas o maior perigo para o futuro, para a humanidade, é não conhecer o Senhor. O maior perigo para as nossas vidas é esquecer quem é este Deus grande que fez os céus e a terra. E é o que vamos ver no devocional de hoje, que uma geração se esqueceu do Senhor. Uma geração esqueceu das obras que Ele fez. E isto também pode acontecer comigo e com você. Por essa razão que temos que buscar o Senhor constantemente, para o inimigo não roubar a nossa fé. Fique aí e receba essa palavra com alegria. Ovelhinha de Jesus, a paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, como que você está? Você está bem? Como passou o seu dia? Como está a sua família? Eu oro para que Deus abençoe todos vocês, para que Deus guarde o seu lar, livre de todo mal, em nome de Jesus. Agora vamos orar para Deus abençoar este devocional? Feche os teus olhos e ore comigo. Deus, muito obrigada por mais esta oportunidade, obrigada por mais este momento que o Senhor nos concede. Perdoe, Senhor, os nossos pecados, perdoe as nossas falhas. Espírito Santo, fique conosco. Ministra em cada coração, contemple cada vida, Pai. Fale, revele a Tua palavra. Precisamos de Ti, Senhor. Fala aquilo que precisamos ouvir. É o que eu te peço, em o nome de Jesus. Amém, aleluia. Estamos em uma nova série de devocionais falando, meditando sobre os fundamentos da nossa fé cristã. E para isso nós temos que saber um pouco da história da palavra de Deus. Então nós começamos lá em Gênesis falando sobre a criação, depois falamos sobre a queda, falamos sobre Noé, meditamos, irmãos, em várias partes da Bíblia que são assim importantes para que a gente possa cada vez mais nos aproximar do Senhor. E nos últimos devocionais nós vimos sobre o povo de Israel que ficou escravo no Egito e que o Senhor levantou Moisés, lembra? Para libertar o povo. Então Deus fez ali milagres, abriu o mar vermelho, enviou as 10 pragas e fez com que o povo fosse para o deserto. O objetivo principal era que o povo ficasse 40 dias no deserto para chegar na terra prometida. Mas, meus irmãos, o povo murmurou tanto que ficou 40 anos no deserto. E nesse período de 40 anos, o Senhor foi forjando, foi moldando e preparando uma nova geração para entrar na terra prometida. Nós vimos que até no deserto, na adversidade, o nosso Deus está ali com as mãos estendidas, igual esteve com Israel, irmãos. Naquele sol escaldante do deserto, o Senhor colocou uma nuvem, né? Para poder não queimar o povo. E à noite, naquele frio, tinha coluna de fogo. E a comida, o Senhor mandava pão do céu igual chuva, mandava também cordonizes, que era carne. E a roupa não se acabava. E os calçados, também nada se acabou durante 40 anos. Que cuidado de Deus. E Ele ainda cuida de você. E Ele ainda cuida de nossas vidas. E é por isso que temos que tomar um cuidado para não acontecer em nossas vidas o que aconteceu com o povo de Israel. Porque Deus fez isso tudo, meus irmãos. E quando Moisés morreu, se levantou um outro líder que o Senhor havia falado, que era Josué. Você lembra? Vem com Josué lutar em Jericó. Então, após Moisés, Deus levantou um outro líder, Josué, para liderar o povo, para entrar na terra prometida. Meus irmãos, e foi uma festa quando entraram na terra prometida. Você pode observar aqui, meus irmãos, que o Senhor sempre levantava pessoas para guiar o povo dele. Levantou ali, né, Abraão, Isaac, Jacó, sempre pessoas que tinham comunhão com o Senhor. E levantou Moisés como um grande líder. E depois de Moisés, levantou Josué. E Josué aqui meio que inaugurou um período da Bíblia chamado período dos juízes, aonde os juízes que guiavam o povo, os juízes que orientavam o povo, os juízes eram escolhidos por quem? Eram escolhidos por Deus. Então Josué iniciou essa fase como se fosse o primeiro ali, Moisés, Josué, o primeiro que Deus chamou para poder guiar o povo. Meus irmãos, só que Josué morreu.
Vocês se lembram que Josué disse? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vocês podem servir a quem vocês quiserem, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, Josué morreu. E tem aqui, irmãos, uma das partes mais tristes da Bíblia. Olha o que diz. Juízes, capítulo 2, versículo 7. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias os anciãos que prolongaram os seus dias depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera em Israel. O povo, irmãos, acompanhou todos os milagres, o povo acompanhou a obra do Senhor, o povo viu. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos. Josué morreu. E sepultaram no termo de sua herdade. Versículo 10. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais. Olha aqui agora, irmãos. E outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera em Israel. Olha, irmãos, se levantou após a morte de Josué e daquela geração, se levantou uma outra geração dos filhos de Israel que Deus havia ali separado. Se levantou uma outra geração, irmãos, que não conhecia o Senhor e nem sequer as obras de suas mãos. Não tem os milagres que o Senhor havia feito? As 10 pragas, o Mar Vermelho e várias outras. Irmãos, eles não conheciam mais. Irmãos, parece inacreditável isso, né? E outra geração após ele se levantou que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera em Israel. A gente olha assim, inacreditável, mas quantas vezes a gente age assim? A gente esquece do que Deus já fez em nossas vidas e começa a questionar, começa a ficar na dúvida, né, Sunamita? Começa a ficar na dúvida, começa a não entender tantas coisas. E quantas vezes que o Senhor já trabalhou por nós, não é verdade? Quantas vezes que o Senhor já nos respondeu? E mesmo assim, o inimigo com essas setas, a gente fica na dúvida, a gente vacila, a gente erra. Olha aí, irmãos, que perigo isso! Que possamos vigiar, não só olhar para aqui e criticar, mas vigie, cuide-se de si mesmo, que o Senhor venha nos livrar. E olha o que acontece, meus irmãos, quando a gente esquece do Senhor. Olha o que diz aqui o versículo 11, ainda de Juízes 2. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor e serviram aos Baalins. Eles traíram Deus, irmãos. Eles foram servir a outros deuses, irmãos. Algo que para o Senhor era inadmissível. O Senhor, ele tinha proibido, se lembra da lei de Moisés, os 10 mandamentos, que não era para adorar nenhuma imagem de escultura. E eles, como eles esqueceram do Senhor, eles foram adorar os Baalins. E continua o versículo 12. E deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles, e provocaram o Senhor a ira. Eles provocaram a ira de Deus, pois se esqueceram do que Deus fez. Eles se esqueceram que quem havia tirado eles da escravidão, eles se esqueceram que quem havia tirado eles da escravidão lá do Egito foi o Senhor. E o Senhor não ficou feliz com isso, eles provocaram a ira de Deus. Olha o que diz o versículo 13. Porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Asterote, pelo que, olha irmãos, versículo 14, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu na mão dos roubadores, e os roubadores e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais estar de pé diante de seus inimigos,
Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para mal, como o Senhor tinha dito e como o Senhor lhe tinha jurado. Estavam em grande aperto, e levantou o Senhor juízes que o livraram da mão dos que o roubaram. Olha, irmãos, a ira do Senhor, eles foram levados. E por essa razão, meus irmãos, que constantemente o povo de Israel era levado cativo, escravos por outras nações, porque eles abandonavam o Senhor. E quem guardava Israel era quem? Era o Senhor que era ali, o braço forte daquela nação. E aí o Senhor começou agora a levantar. O Senhor levantava juízes para orientar o povo, para guiar o povo. Mas o povo, irmãos, dura serviço. Olha o que diz aqui no versículo 16. E levantou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que o roubaram. Porém, tão pouco ouviram aos juízes. Antes se prostituíram após outros deuses, E após outros deuses é prostituição, e encurvaram-se a eles, depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais. Eles se desviavam do caminho. E o Senhor levantava juízes, para orientar, para chamar o povo. E o povo não queria dar ouvidos. E o povo era constantemente perseguido e castigado, meus irmãos. E na nossa vida não é diferente. Quando nos esquecemos do Senhor, que possamos ficar percebidos. Busque ao Senhor, porque o inimigo, ele quer roubar essa palavra. O inimigo não quer que você fique aqui vendo a palavra dele, ouvindo a palavra dele. O inimigo não quer isso, ele quer impedir este momento. Então se esforce, então lute, para que você não venha se esquecer do seu Deus. Olhamos assim e achamos isso impossível, mas não, isso acontece. E quando nos afastamos do Senhor, quando nos distanciamos dele, irmãos, o mal acontece. Tenha misericórdia, Senhor. Oh, Deus, tenha misericórdia. A nossa vida é destruída, e a maior destruição que já vimos é a morte eterna, é o lago de fogo eterno. Então vigie, porque é para isso que o inimigo veio, roubar, matar e destruir. Mas Deus veio para te dar vida, e vida em abundância. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Eu oro para que Deus fale melhor ao seu coração. E para você que chegou aqui agora, se inscreva no canal. Esqueça não de comentar um amém, comentar um glória a Deus. E eu te convido para nos acompanhar lá no Instagram. Todos os dias tem oração lá, tem louvor, tem versículos bíblicos para sua meditação. Vai lá, a sua vida vai ser edificada. Te amo em Cristo Jesus e fique na paz do Senhor.